Levemos essas pessoas fielmente ao trono de Deus, rogando que elas saiam de suas peneirações com a fé intacta. Jesus não repreendeu Pedro. Ele não disse: Pedro, se ao menos você tivesse escutado. Se ao menos ficasse acordado e orasse comigo no jardim, se ao menos você não fosse tão orgulhoso. Não, Jesus simplesmente disse: roguei por ti. Quando Jesus disse: roguei por ti, ele estava se referindo, implicando em todos vocês. Jesus estava falando com Pedro principalmente, mas também falava com todos os discípulos e conosco hoje. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João capítulo 17, o versículo 9, 11, 15. Não importa o que você esteja passando, não importa o que está à sua espera, se você tem um coração cheio de amor por Jesus, Ele está rogando por você. Jesus não orou para que Pedro fosse poupado da peneiração de Satanás. Ao invés disso, Ele orou apenas para que sua fé não desfalecesse. E esse é o alvo prioritário de Satanás, nossa fé. Em questão de poucas horas, o diabo trouxe circunstâncias à vida de Pedro que testaram severamente sua fé e amor por Jesus. Aprovações e então a peneiração, um ataque violentíssimo total com o intuito de arruinar nossa fé. A peneiração geralmente é comprimida em um período curto de tempo, mas muito intenso. Para Jesus, foram 40 dias e 40 noites. Satanás veio até ele com todas as fraudes das trevas. Para Pedro, foram poucos dias, mas estes dias foram os que produziriam o maior abalo de sua fé, também os maiores choques e remorsos de sua vida. Você está passando agora mesmo por uma peneiração intensa em sua vida? Como superamos esse ataque feroz? Novamente, Jesus nos deixou um exemplo. Quando confrontado com os esquemas do diabo, ele os superou com a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Também está escrito, e não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, e ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Hoje, por causa da cruz, temos mais um está escrito. É o seguinte: roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Podemos dizer para Satanás: você pode ter obtido permissão para me peneirar, diabo. Você pode tentar destruir minha fé. Mas você precisa saber disso, e o meu Jesus está orando por mim. A fé de Pedro foi testada, sacudida e devido à sua autoconfiança ele tropeçou. Mas em resposta às orações do Mestre, as raízes da fé de Pedro não tinham sido destruídas. Portanto, no final das contas, sua fé não desfaleceu exatamente como Jesus havia orado. Da mesma forma, o Senhor está orando por você nesse seu tempo de peneiração. Em um momento, tudo pode parecer estar perdido. Satanás pode se regozijar por causa de nossa dúvida. Ele pode apontar para nós e dizer: fiz mais um ungido cair no poço do desespero. Então, com apenas um olhar nos olhos de Jesus, nos comovemos. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e, havendo saído, chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62. A frase, chorou amargamente, aqui no grego na verdade significa um choro agudo e violento. Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, e hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Lucas capítulo 22 e o versículo 61. Imagina o discípulo caminhando em direção aos montes da Judéia, caindo com o rosto em terra, estendendo as mãos e clamando. Jesus tinha toda a razão. Eu não escutei. Ele alertou que Satanás tentaria destruir minha fé. Agora vejo que não estou pronto para morrer. Morrer por Jesus? Não pude nem mesmo fazer frente a uma serviçal. Perdoe-me, Senhor, eu te amo. Para quem irei? Creio que a fé de Pedro então se agarrou a algo que Jesus havia lhe dado em seu alerta. Cristo encerrou com essas palavras de esperança: quando te converteres,
Fortalece teus irmãos. Quantas vezes Pedro repetiu isso em seu coração e na mente? Com que frequência ele ponderou? Jesus usou a palavra converteres. Isso significa trazido de volta. Ele não disse que eu ainda teria um ministério? Só não consigo vê-lo nesse exato momento. Depois do que fiz, como serei capaz de algum dia ajudar os outros? O pai respondeu à oração de seu filho por Pedro. Consigo imaginar Pedro erguendo-se do chão com o Espírito de Deus fluindo através dele. Vejo-o levantando as mãos aos céus e gritando: Satanás, saia! Falhei com meu Senhor. Mas eu ainda o amo. Ele prometeu na verdade, ele profetizou, que eu voltaria e seria um conforto para os outros. Seria uma rocha para muitos. Vou voltar agora para meus irmãos e irmãs. Pedro estava com os outros 10 discípulos, Judas já tinha se ido quando Jesus apareceu no meio deles. E ele estava ali adorando quando Jesus ascendeu à glória. Ele foi o primeiro discípulo a correr para a tumba quando ouviu que Cristo havia ressuscitado. Foi Pedro quem, semanas depois, se levantou no Pentecostes como orador de Deus. E que sermão ele pregou! Nos últimos dias, haverá uma multidão de novos convertidos judeus, gentios e também muitos crentes desviados, onde eles encontrarão força nos tempos turbulentos que estamos enfrentando? Virá de santos convertidos que foram peneirados e superaram com uma fé testada. Eles dirão com autoridade: não confio em mim mesmo. Não me apoio na minha própria força. Jesus tem tudo o que precisamos para nos livrar nesses tempos difíceis. Amado, você não precisa fracassar como Pedro. Ao lermos sua história, devemos ser alertados por ela. Mas se você fracassou, magoou o Senhor, corra para os braços de Jesus e lembre-se de que Ele está rogando por você. Arrependa-se, volte e compartilhe sua experiência com outros que estão sendo peneirados. Jesus não disse para Pedro: se te converteres. Ele disse: quando te converteres. Quero ser capacitado para olhar nos olhos de cada irmão ou irmã que esteja chorando, ao quebrado, e dizer com esperança e confiança: quando essa peneiração terminar, quando você voltar, e sua fé estiver mais forte, Deus irá usá-lo. Ele tem um propósito nisso. Ele anteviu isso tudo há muito tempo. Não desista de sua própria fé. E não desista dos outros que caíram. Satanás jamais teria ido até você se não visse um vislumbre de ameaça. Você é do Senhor em meio a todas as coisas nessa vida. Descanse no amor incondicional dele por você. Amém. Que nosso Deus continue nos guardando e nos protegendo das artimanhas do inimigo, e que através dessa rica mensagem, possamos dedicarmos e consagrarmos nossas vidas fielmente ao Senhor. Deus os abençoe.